do Senhor Jesus, crianças, tudo bem com vocês? Crianças, hoje eu vim aqui para falar de uma data muito especial que está chegando. Você sabe o que é? Qual data que é esperada por muitas crianças e muitos adultos também? É a Páscoa. Sim, a Páscoa. Nossa, a Páscoa está chegando. E eu queria falar um pouco para vocês sobre a Páscoa. Sabe por quê? Porque eu fico muito triste. Porque tem muitas crianças que acham que a Páscoa é somente chocolate, ovos de Páscoa. E não é. Esse não é o verdadeiro significado. Logicamente que você vai pensar assim, tia, mas eu gosto tanto de chocolate, eu não posso comer chocolate? Por que você não pode comer chocolate? É que nós temos que entender qual é o verdadeiro significado, o que está na Bíblia, o que Deus deixou para nós. Nós temos que entender sobre isso. Entender qual é o verdadeiro significado da Páscoa. Logicamente que você pode comer o seu chocolate, mas o que não podemos é achar que isso é o significado, que é coelho, que é chocolate. Não é, não é. E hoje eu quero mostrar para vocês qual é o verdadeiro significado da Páscoa, o porquê nós cristãos comemoramos a Páscoa e ficamos muito felizes e emocionados com essa data. Amém? E aqui a tia trouxe essa maleta, que é a maleta da história. E ela vai nos contar hoje qual é o verdadeiro significado da Páscoa. Amém? Então vamos abri-la. Crianças, tudo começou lá em Êxodo. A primeira Páscoa. Nós vamos aprender primeiramente como que aconteceu a primeira Páscoa. Tudo aconteceu quando o povo de Deus, os hebreus, eram escravos lá no Egito. Sim, o povo era escravizado por Faraó. O povo sofria muito e clamava a Deus por socorro, por misericórdia. E Deus, com a sua infinita bondade, queria livrar aquele povo. E olha só o que aconteceu. O Faraó, ele tinha um coração muito endurecido. Ele era muito mau. Olha só, o coração de Faraó representa esse coração negro aqui. Um coração muito mau. E olha só, Deus então, para tentar ver se Faraó deixava o povo ir adorar ele mandou algumas pragas. Ele mandou algumas pragas naquele Egito. E olha só, eu tenho aqui as pragas e eu vou falar para vocês quais foram as pragas. Olha só, a primeira praga que Deus enviou foi o lago, as águas, os rios viraram sangue. Isso mesmo, tudo que tinha de água lá, os lagos, os rios, viraram sangue. Vocês imaginam como que deve ter ficado um cheiro forte, um cheiro ruim, porque os peixes começaram a morrer, porque não tinha como viver numa água cheia de sangue. Aí também ele enviou as rãs, todo lugar que você andava tinha rãs em cima das mesas, em cima das camas, em todos os lugares. Depois ele mandou piolhos, muitos piolhos, e elas começaram a se coçar. Vocês imaginam o tanto de piolhos naquelas pessoas? Se vocês imaginam o desespero? E Faraó continuava com o coração endurecido. Ao invés dele amolecer o coração dele, ele ficou mais bravo ainda e aumentou os serviços ainda do povo israelita. E olha só, a quarta praga foi moscas. Tinha muitas moscas para todo lado, um enxame de moscas. Vocês podem imaginar, por cima das comidas, onde você possa imaginar, tinha moscas por todos os lados. Depois, a quinta praga foi peste em todos os animais. E olha só, começou a morrer todos os gados, todas as cabras, as ovelhas começaram a morrer. Os animais começaram a ficar doentes. A sexta praga foram as úlceras. Olha só, úlceras eram feridas, aquelas feridas abertas que começavam a coçar, começavam
a cheirar mal. Vocês imaginam, o povo egípcio começou a ficar tudo ferido. Essa foi a 6ª praga. Depois ele mandou que houvesse chuva de pedras, sabe? Aquela chuva que às vezes está aquele temporal e aí começa a chover aquelas pedras. Pois é, chovia aquelas pedronas e aí destruía tudo, qualquer coisa, qualquer plantação era destruída. E aí essa foi a 7ª praga. Depois Deus manda a 8ª praga, que foram os gafanhotos. Os gafanhotos comiam toda a plantação. O que sobrou da tempestade que deu de granizo, que veio aquela chuva de pedra, os gafanhotos comeram tudo, a plantação deles. Depois, a 9ª praga foi as trevas. Tudo ficou escuro. Ficou aquele breu, aquela escuridão. O que vocês imaginam? Vocês acham que Faraó amoleceu o coração dele? Não. Faraó continuou com seu coraçãozinho de pedra, escuro, negro, fechado. Não, ele endureceu mais ainda, ele escravizou mais ainda o povo hebreu. Por fim, a 10ª praga, Deus, antes de enviar a 10ª praga, ele avisou o seu povo, ele pediu para avisar o seu povo para que fizesse algo, para que eles não fossem atingidos pela 10ª praga. A 10ª praga é a morte dos primogênitos. O que é a morte dos primogênitos? Toda aquela família que tinha o filho mais velho morreria. O primogênito é aquele filho que nasce primeiro, sabe? Que é o mais velho da família, o irmão mais velho. Então, esse é o primogênito da família. Então, ali morreria o primogênito. Mas Deus, ele ama o seu povo e ele deu uma ordem para que seu povo não sofresse com essa praga. E olha só qual foi. Deus falou para que cada família matasse um cordeiro. E esse cordeiro sacrificado seria, eles iam pegar o sangue desse cordeiro e passar nos umbrais das portas. Olha só, o que é? Vocês estão vendo aqui, ó? Ele tá passando lá em cima da porta, ó. Aquele que não fizesse isso seria atingido pela 10ª praga. Alguém da sua família iria morrer. Então, o que eles fizeram? Lógico, eles obedeceram. Eles mataram o melhor cordeiro deles e passaram em cima, no umbral da porta, o sangue do cordeiro. E assim, o anjo da morte passou e ninguém da família israelita foi atingido. Ninguém. Aí sim, o povo foi liberto. O faraó aí cedeu a essa praga e aí ele deixou o povo ir. E aí, olha só o que aconteceu. É aí que está a primeira Páscoa. Foi quando eles mataram esse cordeiro aí, que aí eles passaram lá na porta, e aí Deus falou para eles comemorarem a Páscoa. E isso, a primeira Páscoa que aconteceu então foi por causa do quê? Foi por causa da liberdade deles. O que significa então a Páscoa? Lá no Antigo Testamento é passagem. Por que passagem? Porque eles estavam passando de escravos para libertos. Eles seriam libertos, eles não seriam mais escravos. Então, aí eles comemoraram a primeira Páscoa. Olha só que bênção! Vocês imaginam a alegria deles? Tantos anos sendo escravizados, eles tinham que comemorar mesmo. E aí foi a primeira Páscoa comemorada. Então, olha só o que significa. Significa passagem, que foi o morto cordeiro, que foi colocado lá o sangue do cordeiro, do cordeirinho animal. Olha só. E aí, eles foram de escravos para libertos. Eles tinham a liberdade, eles poderiam adorar a Deus. Entenderam? Agora, eu vou ensinar para vocês a Páscoa que nós comemoramos. Então, olha só, crianças. Os anos
passaram-se muitos anos. E olha só, Deus, por amor a nós, por amor ao ser humano, mandou Jesus lá do céu. Ele nasceu, ele cresceu. Sim, Jesus, ele veio na Terra com um propósito. Vocês vão entender qual foi o propósito de Cristo aqui na Terra. Jesus, ele pregava, ele falava de Deus para todas as pessoas. Jesus curava. E olha só nessa imagem, quantas crianças. Jesus, ele amava muito as crianças. Onde Jesus estava, ele estava rodeado de crianças. Sim, Jesus ama você. Você é muito importante para Jesus. E olha só, Jesus, ele viveu um período aqui na Terra, mas estava chegando um momento crucial. O momento que Jesus iria se entregar por amor a nós. Sim, Jesus veio por amor a nós. Simplesmente por amor a nós, por amor a mim, por amor a você. Sim, olha só, Jesus, ele não tinha pecado. Jesus era bom. Jesus só tinha bondade no seu coração. Jesus era puro. Jesus era Deus. E olha só, Jesus, ele teve que ser condenado. Sim, condenado. Jesus, ele não tinha nenhum pecado, mas ele foi condenado como se ele tivesse feito algo de errado. Mas Jesus não fez nada de errado e ele teve que pagar esse preço. Olha só, e esse preço foi com a própria vida. Jesus, ele foi crucificado numa cruz. Jesus apanhou, Jesus carregou essa cruz por entre as pessoas batendo nele, as pessoas cuspindo nele. E ele carregou essa cruz aqui. Mas o pior de tudo foi a crucificação. Crucificaram Cristo vivo. Ele foi pregado numa cruz. E o seu precioso sangue ali foi jorrado. Um sangue puro, um sangue limpo, um sangue tão precioso que era o sangue de Cristo, mas ele precisava fazer isso. Cristo, ele foi o Cordeiro vivo, que derramou o teu precioso sangue para nos salvar. E olha só, Cristo foi crucificado. E antigamente, eles não enterravam as pessoas igual hoje. O que eles faziam? Eles colocavam em um sepulcro. Um sepulcro que parecia uma caverna de pedra. Olha só. E aí, eles colocavam o corpo lá dentro. E aí, eles colocavam uma pedra para fechar. Colocaram Cristo lá dentro daquele sepulcro. O que vocês acham que aconteceu? Será que ele ficou lá? Não. Ao terceiro dia, Cristo ressuscitou. Isso, Cristo, ele ressuscitou e ele está vivo. Cristo, ele não ficou morto dentro daquele sepulcro. Cristo, ele ressuscitou porque ele é Deus, porque ele tinha que pagar esse preço por nós, por amor a nós, pelos nossos pecados. Então, olha só que interessante. Lá na primeira Páscoa, o cordeirinho teve que ser sacrificado para colocar aquele sangue para que aquelas pessoas não fossem condenadas, né? Não fossem mortas. E olha só, agora Cristo sendo sacrificado com aquele cordeirinho. Então, Cristo é o Cordeiro vivo. Ele foi sacrificado por nós. E olha só qual é o significado para nós. Para nós também tem esse significado, sabe? De liberdade, de libertação. Sabe por quê?
Porque Cristo, Ele nos libertou do jugo, do pecado, da morte. Sim, era para sermos condenados à morte eterna. Não teríamos esse direito de morar com Ele lá no céu. Mas por causa desse amor, por causa desse derramamento de sangue que Ele derramou naquela cruz, hoje nós podemos dizer que somos libertos, libertos de todo julgamento. Sim, porque Ele nos libertou e Ele nos deu uma vida abundante. Podemos viver essa vida com Cristo, essa vida maravilhosa que Ele nos deu. E Cristo, Ele ressuscitou e Ele subiu ao céu. Sabe por que que Ele subiu ao céu? Para preparar um lugar para nós. Sim, Ele foi preparar um lugar para quando Ele chamar o teu povo, nós vamos lá morar com Ele no céu. Mas para isso, você tem que se entregar a Cristo, entregar a tua vida a Ele, viver conforme a palavra deseja, conforme Cristo nos ensinou. Então, acredite, creia que Cristo é a verdadeira Páscoa. Não é ovos, não é coelho, não é chocolate. É Cristo. Cristo reviveu, Cristo ressuscitou para nos salvar, para que possamos morar com Ele lá no céu. E Ele nos deixa essa mensagem para nós, que possamos continuar firmes nessa caminhada, que possamos viver com um foco, somente um foco, o céu. Não olhar nem para a esquerda, não olhar nem para a direita, olhar para Cristo. Não deixe que nada venha tirar o teu foco, o teu alvo, que é o nosso Senhor Jesus. Então, Cristo é a nossa verdadeira Páscoa. Amém? Que Deus possa abençoar a vida de vocês, em nome de Jesus. Um beijo.